Meus irmãos, eu quero começar falando deste nome, que alguns aqui conhecem, que é o Jacob Levi Moreno. Jacob Levi Moreno, o pessoal da psicologia sabe de quem eu estou falando. Ele é reconhecido como o pai do psicodrama. Ele é, por exemplo, o que Freud seria para a psicanálise. Moreno é para o psicodrama, que é uma linha da psicologia que fala muito sobre a relação, fala muito sobre relacionamento. E ele tem uma máxima, ele tem uma frase, e aí eu queria passar agora para vocês, de que o homem, ele adoece e se cura na relação. De que esse homem e mulher, esse ser humano que adoece no relacionamento, e ele se cura também no relacionamento. O que ele afirma com isso é que foi se relacionando que você se feriu. E por isso se fechou. Principalmente para relações. Até tem várias relações, mas de uma forma superficial. Não uma relação de fato, onde está tendo uma entrega total. E ele defende que a cura vai acontecer também na relação. Mas a gente tem um problema, porque eu me feri com aquilo. E aí vou me abrir para a relação, se foi justamente na relação que eu me feri. Quando nós nos ferimos com algo, nós queremos distância daquilo. Nós não nos aproximamos mais sem reservas. Aquela expressão, o gato escaldado tem medo de água fria. Aquela história do choque, né? Se eu venho andando aqui, toco nesse negócio, tomo um choque, na próxima vez eu me aproximo, mas eu já não toco. Então nós adoecemos na relação e somos curados na relação, mas aí vem um problema, porque aquilo que você tem mais medo e que é a causa da tua maior dor é aquilo que você mais precisa. É o remédio para a tua cura. O motivo da tua dor é o remédio para a tua cura. Isso embaça a nossa vida. Isso embaça nossas relações. Deixa eu pegar aqui uma situação hipotética. É como se um homem que se feriu numa guerra e voltou cheio de feridas no corpo e cheio de feridas na própria alma, ele fosse desafiado alguém a voltar para a guerra, dizendo que seria na guerra que ele iria se curar novamente. Pergunto a vocês, não parece isso um ato de fé? Porque definitivamente não parece fazer sentido. Ou pode até fazer sentido, mas o nosso emocional não se abre fácil para algo que estava envolvido no momento que nós sentimos as nossas maiores dores. Eis o desafio de viver comunidade. Nos relacionarmos para sermos curados nessas relações. E o problema é que foi justamente nas relações que nós nos ferimos. E por isso temos medo, receio, reservas de viver esta relação. Eu estou lendo esse livro do Dietrich Bonhoeffer, chamado A Comunhão dos Santos. É um dos livros, é um dos clássicos do Bonhoeffer. E eu separei aqui algumas frases desse livro. Eu sei que algumas dessas frases podem parecer uma certa viagem, mas eu convido você a viajar comigo nessas frases e a tentar absorver aquilo que ele está passando. É pouca coisa. Bonhoeffer diz que o conceito real de pessoa só é real na socialidade. Não é sociedade, tá? É socialidade. É vivendo algo social. Toda a espiritualidade do ser humano só se tornam possíveis e reais por meio de e na socialidade. Outra frase dele. O indivíduo só é através de um outro. O indivíduo não é sozinho. Para que o indivíduo possa ser, é preciso que pela própria essência da coisa, haja outros. Se não existem outros, não existe o indivíduo. O indivíduo só vai existir se existirem outros.
E conceito de pessoa, cristão principalmente, e toda a espiritualidade só é possível e real na socialidade, quando eu estou me relacionando com outra pessoa. E Bonhoeffer ainda diz, ser si mesmo mediante o ser no outro. O que ele vai dizer com isso é que nós precisamos do outro para sermos. Precisamos do outro até mesmo para nos encontrarmos como indivíduo. Porque senão, como ele diz em outro trecho, não é o eu e o tu, mas é um eu com outro eu simplesmente. E aí não vai ter indivíduo. Pode existir um individualismo. Mas o ser pessoa só será pessoa de fato quando ele se encontrar com o outro. Talvez seja por isso, meus irmãos, que Deus restaura o indivíduo através de uma comunidade. Deus quer restaurar a tua vida? Ele pega e coloca você para se relacionar com pessoas. Talvez seja por isso que Deus restaurou e restaura cada um de nós. E quando nos encontra e nos salva, Ele diz para cada um de nós, agora você faz parte de um corpo. Chamado corpo de Cristo, chamado igreja. Porque é neste encontro com o outro que nós nos encontramos. É nesse encontro com o outro que nós nos curamos. Ele está restaurando o homem quando faz isso, conforme a sua imagem e semelhança, porque Deus também é comunidade. Como falar do mistério da Trindade? O próprio Deus se manifesta sem ser sozinho. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não me pergunte como racionalmente compreendemos um Deus triuno, mas o conceito de que Deus é comunidade em sua própria essência. E Deus trabalha criando comunidades, trabalhou a vida toda, o tempo todo, chamando pessoas, mas muitas vezes para criar um povo, porque é por intermédio do povo e do coletivo que Deus manifesta a sua vontade, que Deus restaura a nossa individualidade, a nossa pessoa, o nosso ser. Deus sempre criou coletivos. Eu pergunto para você, o que é uma igreja? O que é uma igreja? O que é uma igreja? Essa foto me chamou a atenção. Essa foto diz, pinte somente a igreja. Pode colocar aí, Nelson. Pinte somente a igreja. Vocês acham que essa pessoa acertou? Acertou. Pintou somente a igreja. Porque igrejas são pessoas. Igreja é pessoa? Não. Igrejas são pessoas. É coletivo. Quando Deus nos encontra e nos salva, Ele nos desafia a nos relacionarmos com o seu corpo, ou seja, com outras pessoas. Para na relação com outras pessoas, viver algo extraordinário de cura na nossa individualidade. Vai se ferir mais ainda? Vai? O cara disse assim, homem, tu está me mandando para a guerra de novo para me curar nas minhas feridas. Mas se eu for para a guerra de novo, eu não vou me ferir mais ainda? Talvez sim. E talvez faça parte do processo da cura. Quando a gente resolve se relacionar de fato com o corpo de Cristo, não será uma relação isenta de dor e de feridas. Mas Deus vai trabalhar dentro dessas relações, restaurando o nosso ser. Eu fiz aqui uma definição de igreja. E eu defini assim, igreja é um grupo de pessoas que reconhecem o senhorio de Jesus e que se relacionam entre si, cumprindo um papel fundamental na vida um do outro e no local onde vivem. É a minha definição de igreja. Igreja é um grupo de pessoas que reconhecem o senhorio de Jesus e que se relacionam uma com a outra, relacionam-se entre si, cumprindo um papel, um propósito, uma missão fundamental na vida do outro e no local onde vivem. Nesse sentido, não existe igreja se você não está se relacionando com pessoas que também estão debaixo do senhorio de Cristo e se relacionando com essas pessoas com o objetivo de serem bênção uma na vida do outro e de cumprir um propósito no lugar onde estão inseridos. Igreja é isso. Igreja é isso.
Afinal das contas, igreja é relacionamento. Aí eu vou para um outro texto, ainda falando sobre esta pergunta, o que é a igreja? Um texto que eu li no domingo passado aqui. Coloca o texto aí, Nelson. Essa parte daqui, meus irmãos, há um só Deus e Pai de todos. Isso significa o quê? Que igreja é um grupo de pessoas que estão debaixo do senhorio de Cristo, que estão se relacionando, mas igreja é família. Igreja é família de Deus. E aí eis o primeiro problema, porque na família, pensa um negócio difícil, a família. Difícil, família. Na família nós somos o que somos, meus irmãos, não tem máscara. E às vezes o pessoal pergunta, pai, por que o pessoal de igreja briga tanto? Isso é porque é irmão. Chamar de irmão. A gente está junto, aí vai se relacionando, ninguém consegue esconder por muito tempo o que é. Acaba revelando, aí se machuca um outro. Todo esse processo de machucar, de ajeitar, de resolver, é um processo de cura. É um processo de cura. Na família nós somos o que somos, não tem máscaras, não tem como ter máscaras. Tem um texto, um livro da Bíblia, que é uma carta que Paulo escreveu a Filemon. Já preguei sobre esse texto aqui. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. Esse escravo passou a perna em Filemon e fugiu, provavelmente levando algumas coisas dele. E depois ele acaba sendo preso. E se encontra com o apóstolo Paulo na prisão. E Paulo fala do evangelho para ele, ele se converte, aceita Cristo. E aí quando Paulo vai conhecer a história dele, imagina Paulo na prisão conversando com Onésimo, e Onésimo diz assim, rapaz, eu era escravo de um cara chamado Filemon. Aí Paulo diz, conheço. É nosso irmão. Imagina um aperto que... Primeira prova de fé logo de Onésimo na fé, né? Aí Paulo manda ele voltar para Filemon. E faz uma carta. Mandando Filemon receber Onésimo. Não mais como escravo simplesmente, mas como irmão. Como irmão. Porque somos irmãos. Olha o que diz o texto. Eu selecionei 2 versículos. Paulo diz a Filemon, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você. Tanto como pessoa, quanto como cristão. Paulo escreve para Filemon, diz, Filemon, sabe Onésimo, que passou a perna, fugiu, que tu gostava que só dele, se sentiu traído por ele. Sabe o que ele é teu agora? Irmão. Ele é teu irmão em Cristo Jesus, irmão amado. Recebe ele não mais como escravo, mas recebe ele como teu irmão. O que significa isso, meus irmãos? Somos família de Deus, que é Pai de todos. E nós somos irmãos. Essa família não tem tio. Essa família não tem sogra, não tem primo, nem sogro, nem genro, nem nora. Essa família tem um pai, que é pai de todos. E todos nós somos irmãos. Isso é tão forte. O vínculo disso é tão forte. Sabe por que é forte? Porque é eterno. Quando a gente morrer e chegar no céu, será que lá no céu eu vou ser esposo da Aninha? Eu vou ser pai do Tiago? Eu vou ser pai do Davi? Eu vou ser filho do Zé Milton, da Solange? Irmãos, eu imagino que não. Jesus, quando é perguntado sobre o céu, ele diz que no céu nem se casa, nem se dá casamento. Parece que os nossos vínculos parentescos, o pessoal não gosta quando a gente diz isso não, porque já ouvi gente que até desistiu de ir para o céu só por causa disso. Fui dizer, eu não quero mais não, então. Quando eu chegar lá, não vou encontrar a minha mãe não. Você vai até encontrar, mas não vai ser tua mãe, vai ser tua irmã. Não casa nem dá casamento. A gente fica querendo levar a terra para o céu, né? Fica querendo levar a terra para as nossas categorias para lá. Eu tenho para mim que os nossos vínculos de parentesco, aqui. Quando a gente chegar lá, a gente é tudo irmão.
Não vai ser tu, pai com o menino, tu velhinho. Não, é todo mundo. Vai ter idade? A gente está na eternidade, vai ter idade. A gente vai ressuscitar com que idade? Você queria com qual? Com que idade você queria ressuscitar? Corpinho de 20, cabeça de 50? Nossas categorias terrenas querem levar para o céu. Que tipo de corpo será lá? O nosso vínculo de irmão, ele continua. Porque ele foi comprado pelo sangue de Cristo. E lá não teremos mais os nossos vínculos de parentescos, mas teremos o nosso vínculo mais forte, que é espiritual. A gente tem um apego a esse vínculo de parentesco absurdo, né? É muito forte. Isso não é errado, não. Isso não é errado, não. Mas existe um outro vínculo que nós temos na fé, que ele é mais forte do que o vínculo de parentesco. Porque o vínculo de parentesco vai se dissipar. Mas o vínculo da fé e de sermos irmãos e filhos do mesmo Pai, esse continuará na eternidade. O que é mais forte? É o que dura 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, 101, 102? Ou aquilo que dura a eternidade? É o que dura a eternidade. Este vínculo que nós temos de sermos irmãos. E aí tem uma outra coisa. E aí é igual família. A gente escolhe irmão. A gente acaba escolhendo, né? Uns irmãos para ser irmão e outros para ser os inimigos. Mas a gente escolhe irmão. Você escolheu os seus irmãos? Giovanni, tu escolheu o Pucci? Pucci, tu escolheu o Giovanni? Escolheu. É irmão. A Andréa me escolheu para ser irmão dela? É irmão. Eu imagino que tem alguns aqui que sim, que se pudesse escolher, ficava com o mesmo. E tem outros que se pudesse escolher, ia tentar fazer uma troca sem nenhum tipo de atrito com o pai e com a mãe. Não é? É todo irmão que presta? Sejam sinceros, meus irmãos, é todo irmão que presta? Não, não é. O seu presta, mas não é todo irmão que presta. Pergunte para o teu irmão. Não é todo irmão que presta. E é teu irmão. Está aí o vínculo. Não dá para fingir que não é. Vai ter que engolir. Vai fazer parte da tua vida a vida toda. É teu irmão. A gente, na nossa família espiritual, a gente também não escolhe nossos irmãos. A gente queria escolher. E às vezes acaba selecionando uns para viver isso e outros para não viver. Mas nós não podemos escolher. Foi nos dado. Chega uma pessoa aqui na igreja que diz que reconhece Jesus como seu Salvador, nós nos tornamos irmãos. E aí, irmãos? Irmão não é uma palavra para você usar quando você não sabe o nome da pessoa. Eu faço isso às vezes. Irmão é uma palavra que representa a nossa identidade de povo. Representa a nossa identidade, o nosso vínculo. Nós somos irmãos. Quer você goste ou não, aceite ou não, nós somos irmãos. E a igreja é esta reunião desses irmãos que vivem a família de Deus. E nesta família, nós somos desafiados, e esta família é desafiada a cuidar um do outro. Nós somos desafiados a cuidar um do outro. Aí eu pergunto, como é que nós cuidaremos um do outro se nós não estamos nos relacionando com o outro? Não cuida. Aí o corpo desfalece, o corpo sofre. Nós temos uma ênfase no Novo Testamento absurda. Absurda no sentido de ser muita ênfase na mutualidade. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, consolar uns aos outros. São 27 mandamentos bíblicos da mutualidade, mandando o povo de Deus, que se chama família de Deus, mandando os irmãos cuidarem uns dos outros. 27, sem as repetições. Eu separei alguns. Coloca aí, Nelson. Separei alguns aqui. Acolham uns aos outros.
Acolham. E acontece cura quando nós acolhemos as pessoas. Elas são curadas no acolhimento. Instruam-se uns aos outros. Nós vamos orientar, dar uma palavra. Não é assim, não faz isso. É daquela forma. Aí o outro vem e diz diferente. O outro vem e diz diferente. Aí ele vem, conversa com o pastor diz outra coisa. Ainda diz assim, irmã, pede a Deus sabedoria para resolver. Está aí a instrução. A família está te dizendo cada um diferente o que tem que fazer. E você tem que pedir sabedoria a Deus. Mas essa instrução existe. Sirvam-se uns aos outros. Tem gente que nunca foi servida. Foi abusado, que foi usado. E aí chega no corpo de Cristo, tem a oportunidade de servir e de ser servido. Carreguem a carga uns dos outros. Sejam pacientes nos relacionamentos uns com os outros. Perdoem uns aos outros. Ademoestem uns aos outros. O que é demonstrar? O que é demonstrar? É dar uma chamada. É chamar o irmão e dizer, fica esperto, cara. Tu está vacilando. Isso que tu está fazendo não é bom. Está machucando gente. A gente às vezes fica sem querer fazer isso para não ferir a relação, porque a gente prefere manter a aparência de que está tudo bem, em vez de ter um confronto saudável, maduro, e o corpo acaba não fazendo e cumprindo o seu papel. A gente prefere manter a amizade do que dizer a verdade. Embora a verdade precisa ser dita em amor, e a sua verdade pode não ser a verdade, por isso você precisa falá-la com cuidado, mas nós precisamos demonstrar uns aos outros, consolar uns aos outros. Como consolamos aqui a Camila, o GG, como consolamos a Aide, que passou por dificuldades, como consolamos nas nossas relações pessoas que estão passando por desemprego, que estão passando por lutas. Nos curamos nisso. Edificai uns aos outros. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tem gente que está agarrada com o seu egoísmo, tem um coração de pedra. E a igreja vem e fica estimulando toda hora as pessoas a fazerem as boas obras. Abrir o coração, confessar os vossos pecados uns aos outros, chegar para o outro e dizer, cara, errei, fiz besteira, quebrei tudo, o que é que eu faço agora? Aí vai, conversa e vem, orai uns pelos outros. Orar pelo irmão. Somos uma família que é desafiada a cuidar uns dos outros. Eu pergunto a você, esse cuidado vai ser vivenciado onde? Ele precisa ser vivenciado onde? É para onde? Esse cuidado é para ser vivenciado onde, meus irmãos? Onde? Nos ministérios da igreja? Dos grupos pequenos da igreja? Nos eventos que nós temos na igreja? Esse cuidado é para ser vivenciado em nossas relações. Nos relacionamos nos ministérios? Então é lá. Nos relacionamos quando estamos no grupo pequeno? Então é lá também. Nos relacionamos quando estamos aqui? Então é lá também. Nos relacionamos quando saímos daqui no WhatsApp? É lá. Nos relacionamos no trabalho? Nos relacionamos em casa com as pessoas? É lá. Esse cuidado é para ser vivido nas nossas relações. Nossas relações. Uma outra coisa da família é que nós somos uma família que é capacitada para cuidar um do outro. Nós somos capacitados para isso. O Espírito Santo de Deus que habita em mim e você nos capacitou para cuidarmos uns dos outros. Eu separei aqui alguns dons espirituais. Pode passar aí, Nelson. Hospitalidade, intercessão, conhecimento, liderança, discernimento, misericórdia, encorajamento, profecia, pastorado, ensino, contribuição, sabedoria, auxílio. São dons que Deus deu a pessoas aqui para que nós pudéssemos cuidar uns dos outros. Para que nós pudéssemos edificar uns aos outros. Através de uma hospitalidade, de uma oração intercessória, de uma palavra de profecia, de um ensino da palavra, de um auxílio, de uma contribuição. Quem está precisando de um irmão assim, com dom de contribuição para abençoar a sua vida? Ninguém, vocês estão ótimos, né? Geralmente quando a gente pega esses dons, a gente diz que esses dons é para viver os ministérios na igreja. É usado, inclusive, para virar quase um recurso humano de igreja. Aí eu pergunto, essa capacitação é para ser usada onde? 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 Coloca aí próximo, Nelson. Nas relações.
É nas nossas relações. Olha essa foto. O que é que diz a foto aí, Nelson? Você está usando os dons onde? Ali? Os dons é para ser vivido nas relações. Ele não é capacitação para fazer coisas. É capacitação para você se relacionar com pessoas e edificar a vida dessas pessoas. Para viver algo tremendo, espiritual nas nossas relações. E algo diabólico acontece quando nós focamos os nossos dons espirituais naquilo que não é a igreja, simplesmente. Naquilo que não é a igreja. E aí Dietrich Bonhoeffer vai dizer uma frase que ele diz que na massa perde-se o limite da personalidade. O indivíduo não é mais pessoa, apenas ainda parte da massa, arrastado e conduzido por essa. Quando nós estamos vivendo os nossos dons simplesmente dentro desta foto, nós tornamos as pessoas em uma peça no quebra-cabeça, nós tornamos as pessoas em uma peça dentro de uma massa que está sendo conduzida. Os nossos dons não são para serem vividos para fazer aquela igreja, mas para fazer esta igreja. Edificando vidas, transformando pessoas, se relacionando com pessoas e usando os dons, vivendo o mandado da mutualidade uns com os outros. E aí vem sentimentos, alguns sentimentos que eu queria pensar aqui, que talvez esse sentimento esteja no seu coração. E por isso talvez você não está aberto a viver relacionamento de verdade. Existe um sentimento que é o sentimento eu não sou importante. É o sentimento de ninguém precisa de mim. Ninguém precisa de mim. E por isso você não assume o seu lugar no corpo. O texto diz em 1 Coríntios 15, 20, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso você vai deixar de ser igreja. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E aí ele combate isso e diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. E não importa qual seja a sua característica, o seu dom e a habilidade que você tenha para fazer diferença nesse grupo de pessoas. Você é importante nesse processo. Não é por uma peça de quebra-cabeça que se você não vier, a gente não vai poder fazer a nossa programação. Você está fazendo falta ao não se relacionar, de oferecer aquilo que você tem para fazer diferença na vida das pessoas. Quando você se fecha, você faz falta para o outro. A gente costuma usar esse texto simplesmente para dizer que faz falta para a obra. Você faz falta para o corpo. Ele não está falando de obra. Está falando do corpo. Você faz falta para o corpo. Ele não está falando de que o pé não faz diferença na obra. Não, ele está dizendo que o pé não pode dizer que não precisa, que não é importante para a mão. É um membro para o outro. Você faz falta. Quando você não se conecta com pessoas, não vive comunidade, que é o jeito de viver a vida e a fé, você está deixando de oferecer ao outro você. Está privando o corpo do seu ser, da sua singularidade. Está privando o outro de se relacionar com você, de aprender até com seus erros e com seus defeitos. A gente não aprende só com gente boa e gente capaz, não. A gente aprende com gente ruim e com gente que não sabe fazer as coisas. Não estou dizendo que você é isso, não. Você está privando o outro. O que esse texto diz é que você é importante. Não se prive. Existe alguém precisando da sua singularidade para se encontrar. Se conecte, viva a conexão. Um outro sentimento, eu não preciso de ninguém.
E esse sentimento Paulo também retrata quando ele diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E aí vem um sentimento que é muito forte, que é de você dizer: eu não preciso de pessoas. Você precisa. Se você está elaborando isso já mostra o quão doente você está e o quanto realmente você precisa de relacionamento com pessoas que estejam debaixo do senhorio de Cristo para viver esta relação com você. Quais são as pessoas que você se relaciona, que são igreja na tua vida? Você vive igreja? Ou você frequenta um culto? Você vive igreja ou você frequenta um culto? São coisas completamente diferentes. Se você tivesse que pintar aquela foto, o que você pintaria? Você faria um outro desenho e pintaria algo parecido com essa coberta? Colocaria um homem aqui na frente, mais cheinho, bonitinho, falando? Era isso? Como você desenharia? O que você pintaria? E esse sentimento de que eu não preciso de ninguém, eu já ouvi isso da boca de gente. E que não tinha ninguém interessante para se relacionar, que fizesse crescer. O que esse texto diz? Os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são indispensáveis. Ó você, homem e mulher, que se define como um cristão maduro, que não precisa de outras pessoas. Você é pobre, nu e fraco. E aquela pessoa que você acha que você menos precisa, talvez seja a que você mais precisa. Aí vem um outro sentimento, o último sentimento, um terceiro sentimento, que diz: eu não preciso de todos. É uma outra atitude, onde eu escolho pessoas que eu acho que são parecidas comigo e pessoas que eu acho que têm algo a me oferecer para viver o meu relacionamento de igreja. Eu digo para você que isso está fora do que representa, na essência, ser igreja. Pensar pessoas interessantes que tenham algo a te dar. Escolher as pessoas que você vai se relacionar e fechar-se para outras significa escolher a tua própria família. E nós não escolhemos os nossos irmãos. Ao mesmo tempo que essa seleção é algo natural e que a gente acaba fazendo, precisamos ficar com o nosso coração aberto para outras pessoas que estão fora desse ciclo, que Deus coloca na vida da gente para a gente se relacionar e que tem propósito espiritual a gente se relacionar com essa pessoa. Aquele filme, O Poder da Graça, ele trabalha um conceito de que professor são pessoas difíceis que Deus coloca na nossa vida para nos ensinar a amar. O que é que nós fazemos com os nossos professores? Nós nos afastamos deles. E acabamos não aprendendo a amar. Deus tem colocado professores na sua vida. Pessoas difíceis que Ele colocou na sua vida para que você aprenda a amar. Não se feche para essas pessoas. É seu irmão em Cristo. Faz parte da família de Deus. E Deus está curando você quando você se relaciona com eles. E Deus está curando eles quando você está se relacionando com eles também. E está fazendo uma obra de restauração através do corpo dele, da família dele, de nós que somos chamados irmãos. Irmãos. O irmão deixa de ser teu irmão quando você não gosta dele? Não, ele continua sendo teu irmão. Você deixa de ajudar um irmão seu só porque você não gosta dele? Pode até deixar, mas via de regra a gente acaba ajudando.
acaba chegando junto, porque é nosso irmão. Nós somos irmãos, fazemos parte da família de Deus. E o desejo do meu coração, meu irmão, é que você saia do seu isolamento. Que você saia das suas relações controladas, escolhidas, selecionadas. E que você se abra para viver algo no corpo de Cristo, que se chama família de Deus, igreja. Nós somos irmãos. E a música que nós cantamos no domingo passado disse que nós pagaremos o preço para vivermos esse projeto de Deus, chamado família de Deus. Que você se abra. E se abra através da cura que Deus está fazendo e da cura que Deus vai fazer quando você se abrir. Amém, irmãos? Você precisa de cura. E Jesus é esse que vai curar a tua vida, que vai curar o teu coração. Jesus é esse que vai remover as resistências que existem dentro de você, para que você possa de fato se relacionar verdadeiramente com outras pessoas. Queria chamar a banda aqui à frente. Queria que você nesse momento baixasse sua cabeça. Conversa com o Pai. Diz assim: Pai, como assim? O Senhor está me mandando me relacionar com pessoas que eu nem conheço, a me abrir para novos relacionamentos. Como assim, Pai? Eu já me feri tanto com gente. O Senhor quer me curar com gente. O Senhor quer me curar usando outras vidas. Pessoas que eu acho que sabem menos que eu, que têm menos experiência de vida que eu. Pessoas que eu acho sem instrução, ou pessoas que eu acho presas à religiosidade, que eu tenho preguiça de ouvir. É isso, Deus. Deus vai olhar para você e vai dizer: é isso, filho. Vai em direção ao teu irmão. Ele precisa de você. E você precisa dele. E eu vou curar teu coração. Eu vou restaurar tua capacidade de viver relacionamento. E Deus vai dizer: filho, eu vou restaurar habilidades perdidas que vão trazer frutos para o teu casamento, vão trazer frutos para a tua vida com teus filhos, que vão trazer frutos para a tua relação no trabalho. Eu estou te curando, eu estou te restaurando. Só se entrega e aceita fazer parte dessa família. Que eu sou o pai e você é meu filho, e eu tenho irmãos para te apresentar.